Olá a todos, meus queridos e queridas do signo de Touro. Eu vou fazer a vossa mensagem para o mês de maio. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês, ou em tudo com vocês. Tenham também atenção que o tempo da espiritualidade não é o nosso tempo. Nós colocamos um tempo definido para a nossa orientação, para o nosso controle, mas a espiritualidade tem o seu tempo divino e nós devemos saber respeitar esse tempo. Caso vocês sintam que a mensagem não enquadra ou que há algo que vocês não conseguem ainda enquadrar, soltem ao universo. Estas mensagens podem ter um prazo de 3 a 6 meses e nesse espaço de tempo, tanto estas mensagens como outras, se vocês sentirem que algo se modifica ou que algo acontece e que vos chama a atenção algum vídeo, seja deste canal, seja às vezes de outros canais, voltem a assistir, que às vezes faz muito mais sentido certas coisas que nós na altura não entendemos. O canal está a disponibilizar nos vídeos legendas e traduções. Essas legendas e essas traduções são automáticas, são gerenciadas pelo YouTube, podem conter erros de tradução porque não tem mão humana. Conforme o YouTube entende aquilo que eu digo, faz a sua própria legenda e depois faz a tradução. Por isso, desde já o meu pedido de desculpas, mas acho que o principal e a maioria da mensagem será compreensível a todos vocês. Eu vou tirar primeiramente o vosso ser de luz, que será o vosso guia, o vosso protetor, o vosso guardião durante o mês de maio. Meu Sagrado Coração de Jesus, eu te peço humildemente, permite-me que eu possa invocar os seres de luz que trabalham através do amor, da verdade, da justiça divina, que sejam todos muito bem-vindos, em nome da Santíssima Trindade, para que me orientem, me guiem e me clarifiquem. Peço ao meu anjo da guarda, ao meu guia espiritual mentor, que me guarde e que proteja este canal de comunicação entre nós. Grata em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Mostrem-me, por favor, qual é o ser de luz para Touro no mês de maio, por favor. Touro, mês de maio, qual é o ser de luz que traz proteção, mensagem e direcionamento? Mês de maio, por favor, signo de Touro. Lembrem-se que estes decks são hebraicos, por isso eu posso não pronunciar muito bem os nomes. Mashidiel. Este ser de luz fala-vos ou identifica-vos como energia, como proteção, autoestima, autoconfirmação, individualismo ou individualidade, melhor dizendo. É o que vos identifica este ser de luz Mashidiel. Autoestima, autoconfirmação e individualidade. Eu vou utilizar este tarô, eu dividi-o em arcanos maiores e arcanos menores. Os arcanos maiores, como eu vos digo sempre, é a força divina no seu maior poder e luz na nossa vida e será a energia principal para as áreas da vossa vida. Os arcanos menores são as nossas atitudes e as nossas ações referentes a cada área da nossa vida, que também irei depois clarificar mais profundamente com outro tarô. Para Touro, por favor, quais as energias principais? O que é que se está a manifestar ou que se poderá manifestar na vida de Touro no mês de maio até 6 meses? Mostrem, por favor, para Touro quais as energias principais
para o mês de maio, o que se está a manifestar ou que se poderá vir a manifestar na vida de Touro no futuro. A energia com que vocês entram o mês de maio. Qual é a energia principal com que entra? O mundo. O que cruza esta energia? Estas duas lâminas são vocês. O que cruza esta energia do mundo, por favor, para Touro? O mundo pode nos falar em mudanças. Universo. Vocês têm o mundo e o universo. Este deck tem mais arcanos maiores do que o deck tradicional. O universo é espiritualidade. É a força do universo que cruza na vossa energia principal, que é o mundo. O mundo é querer trazer etapas novas à vossa vida. Etapas que trazem, ou com o intuito que tragam sucesso à vossa vida, às vezes coisas novas a nível de conhecimentos, a nível de projetos, a nível de ambições. É quase como se fosse um terreno meio que desconhecido. E isto que cruza este terreno meio que desconhecido é a força do universo, à qual vocês vão precisar da autoestima, da autoconfirmação e da individualidade para serem capazes de entrar nesta nova etapa da vossa vida trazida pela espiritualidade, pelo universo. As vossas finanças. Finanças para Touro, por favor. Finanças para Touro. Ermita fala-nos de um período um pouco parado, ou finanças muito paradas. É quase como se nem houvesse melhorias, mas pelo menos vão-se mantendo. Pode haver dias um bocadito mais complicados, mas vão-se mantendo. Mas não é algo que haja aqui grandes movimentos nas vossas finanças. Amor ou família. Família não é só marido e filhos. É tudo aquilo que nós consideramos família. Pode ser um melhor amigo ou uma melhor amiga. Amor ou família, por favor, para Touro. Mês de maio. Amor ou família. Mostrem, por favor, a energia para maio. Amor ou família. Signo de Touro. São muitas. Mostrem, por favor, a energia para amor e família. Ou pelo menos identifiquem-me. Obrigada. Vocês têm a carta a Tecelã. A Tecelã. Trabalho ou estudos. Quem não trabalha, quem não estuda, quem que está aposentado, esta carta avancem. Esta posição avancem. Isto é para quem está ainda no ativo. Se esteja a trabalhar, esteja a estudar. Temperança. Requer calma, paciência, um certo controlo. E daí as vossas finanças também estarem aqui paradas. Porque a nível de trabalho também não é nada que veja grandes movimentos. É calma, paciência, o saber lidar com as situações. Conselho da espiritualidade. Vocês têm o Imperador, eu vou aceitar a que virou. Vocês têm o Imperador. O fundo deck, a mensagem oculta, vocês têm a Imperatriz. Este início tem a ver com esta carta do Imperador. Porquê que eu vos estou a dizer isto? Porque a vossa energia que cruza estas mudanças ou esta nova etapa tem a ver com a força do universo. Tem a ver com a força do divino.
com quem vocês acreditam, que necessita e que vos dá o conselho a vocês que nesta nova etapa, trazida pela espiritualidade, para iniciar esta nova etapa, esta nova fase da vossa vida, que traga algum tipo de movimento, prosperidade, fertilidade à vossa vida, vocês terão que ser o comando e o líder do carro, do direcionamento da vossa vida. Tomar as rédeas do carro, da vossa vida, para fazerem a mudança, para saírem desta estagnação. Vamos ver o que é que nos diz com os arcanos menores, a clarificação. Mostrem, por favor, para signo de Touro. Signo de Touro, por favor, maio. Clarifiquem-me estas primeiras energias principais para signo de Touro. Daí a tal autoestima e a autoconfiança, o individualismo, acreditar em vocês mesmos, serem líderes de vocês e da vossa vida. Porque o universo até pode trazer milhões de bênçãos à nossa vida, mas se a gente não estiver ou não conseguir receber, nós não conseguimos obter estas bênçãos. É quase como se a espiritualidade vos dissesse assim: eu dou-vos os ingredientes para produzir este bolo, mas a confecção do bolo é vossa. Claro e preciso este exemplo. O universo traz. Vocês só o conseguem através de pôr a tal autoestima, autoconfiança e individualismo que tem a ver com a individualidade de ir atrás. O mundo, por favor. Pajes de bastos, novidades, notícias que chegam até vocês ou que vocês estão à espera, porque esta carta, o Pajem de bastos, às vezes fala do estar à espera de novas notícias, de novas etapas, de novas mensagens, mas que traga algo bom. 8 de ouros. Algo porque vocês querem muito. 8 de ouros fala de um trabalho, de uma espera, de uma entrega, de um aprendizado muito focado naquilo que se quer obter e naquilo que se quer fazer. E naquilo que se espera que a vida nos traga. O universo. Vocês têm o 5 de espadas. O universo está-vos a dar a oportunidade de se voltarem a erguer. De se voltarem a erguer. Com novas parcerias, às vezes novas zonas, novos horizontes, novas pessoas, novas empresas, novos trabalhos, novos projetos, porque o 3 de bastos fala não só do trabalho, mas das parcerias. Às vezes estas parcerias que podem estar longe de vocês, porque o mundo pode nos falar em distâncias de países, de cidades, a necessidade de deslocação. Pode-nos falar em parcerias a nível de redes sociais, trabalhos online, que é a bênção da espiritualidade depois de um momento não menos bom na vossa vida. Não menos bom. Um momento que não foi tão bom na vossa vida. E daí, se calhar, esta estagnação a nível de finanças e a nível de trabalho também não estar muito favorável no momento. Mas o que é certo é que vocês, a vossa energia é estar aberto para novas etapas, o que é bom. O que é bom, porque faz com que o universo traga novas parcerias, novos trabalhos, novas oportunidades à vossa vida. As finanças, por favor. O ermita nas finanças, por favor. 3 de bastos. Lindo.
há aqui ajuda, há aqui apoio no futuro, não é agora, é no futuro, porque o 3 de bastos fala daquilo que chega, ou que nós esperamos que chegue até nós. O apoio, a ajuda, a nível de finanças, que pode ter a ver, sim, com esta tal etapa nova na vossa vida, à qual vocês têm que estar dispostos a trabalhar e a aceitar serem líderes, ter autoconfiança e autoestima, que são capazes para entrarem nesta prosperidade, nesta fertilidade, neste ciclo novo. A nível de amor ou família, a tecedeira. Esta carta da tecedeira fala-nos muito. A aranha. Esta carta representa muito o trabalho da aranha. O trabalho da aranha é construir a sua teia, que é onde habita, é o seu lar, é o seu meio ambiente, mas também é o seu local de alimentação, porque a aranha depende de uma boa construção da teia, não só para viver, mas sim também para se alimentar, para sobreviver. Esta carta, a nível de amor e família, pede-vos um trabalho da vossa parte quase que minucioso, cuidado, elaborado, de forma a trazer equilíbrio e sustentabilidade a nível das vossas relações, seja a nível de amor, seja a nível familiar. Cavaleiro de Bastos. O que é este Cavaleiro de Bastos? 6 de ouros. A vossa ação em trazer o equilíbrio. Daí eu ainda agora vos dizer que esta teia de aranha tem muito a ver com vocês em saber trabalhar, moldar o vosso lar ou os laços familiares e os laços de amor, para que tragam a ação, esta ação é vossa, em trazer este equilíbrio. Vai depender de vocês, da vossa... A sério, este mês será modificado ou alterado a nível de melhorias muito através de vocês e da vossa autoconfiança, da vossa determinação. O trabalho ou os estudos. A temperança, por favor. Rei de ouros. O que é este rei de ouros, por favor? Pode ser esta ajuda no futuro. E o 10 de espadas para deixar para trás um ciclo complicado ou um ciclo não tão bom para trás. Este rei de ouros pode ser a tal ajuda a nível financeiro, porque o rei de ouros representa alguém estável, seja a nível de decisão, seja a nível pessoal, mas também estabilidade financeira. Pode-nos falar às vezes em ajuda de bancos, em empréstimos, em pessoas que trazem aqui algum tipo de apoio, de melhoria no trabalho, chefes que vos pode dar algum tipo de promoção ou um trabalho extra que vos possa remunerar ou trazer um ganho extra a nível de trabalho, representa isso, que vos permite realmente deixar para trás um ciclo um pouco complicado a nível de trabalho ou estudos, que vos afeta a nível das finanças. E eu já vos tinha dito que a nível das finanças há aqui um apoio que vem até vocês no futuro. O conselho da espiritualidade, o imperador, que esta garra é vossa.
o confiar em vocês, na vossa liderança. Rainha de Ouros, lindo. A donzela de copas. Este deck tem 88 lâminas, tem mais de 10 lâminas que o tarot tradicional. Depois de um 3 de espadas. Serem líderes. Autoconfiança. Rainha de bastos, tanto como o rei de bastos, são confiantes, são alguém estáveis. Alguém que confia na sua capacidade de trazer, é quase como se fossem estas duas energias, o descobrir, isto é o vosso apoio, isto é quem vocês se tornarão através da vossa energia de líderes, sejam homens ou mulheres. Saber que depende de vocês a vossa estabilidade financeira e a vossa estabilidade na vossa vida, porque a Rainha de Ouros é alguém que sabe que aonde põe as mãos transforma. Transforma. Pode haver aqui algum tipo de comunicação, de perdão. E este perdão pode ser vindo de alguém ou vocês libertar este perdão a alguém. Porque a Rainha de Ouros também é alguém que nutre, que sabe nutrir e quer ser nutrido. Daí o tal perdão se calhar aos outros, algo que às vezes a gente tem que desculpar, ou autoperdão. Porque a gente, quando não tem autoconfiança, quando não tem autoestima, quando não tem autoconfirmação, a gente está, em certa parte, a causar dano a nós mesmos. Não são os outros, somos nós que estamos a causar danos a nós mesmos. Daí o autoperdão. E reconhecer que vocês são líderes e que são capazes de obter estabilidade na vossa vida. Independência na vossa vida. Eu vou tirar a clarificação com este tarot também, para ir mais a fundo nas vossas mensagens. Para signo de Touro, por favor, maio. Signo de Touro, por favor, maio. Mostrem-me, por favor, um pouco mais sobre a mensagem para Touro, referente ao mês de maio. Gratidão. O mundo, que é a força com que vocês entram um mês. O querer trazer novas etapas. Sucesso. Paz de ouros. E as de espadas. Novas ideias. Inícios de novos projetos, mas inícios de novas ideias. Inícios de novas ideias. E estas ideias vêm através da espiritualidade, vêm através do universo. Elas não caem no nosso cérebro só porque caem. O universo, por favor. Nós somos tocados pelos anjos, nós somos tocados pelos seres de luz. Daí as tais ideias, os tais projetos, às vezes que vem aquele projeto, aquela ideia que às vezes parece meio maluca, mas que às vezes é a espiritualidade a falar connosco. Mostrem, por favor, o universo. As de bastos. E o 9 de espadas. As de bastos. O novo início. O novo trabalho. O novo movimento, a nova paixão, o novo entusiasmo na vossa vida, que vos pode causar alguma dúvida? Sim, pode causar, porque pode haver aqui uma necessidade de deslocação e uma necessidade maior ainda de confiança em vocês mesmos ou em vocês mesmas. O confiar se realmente são capazes ou não de trazer ou dar vida a algo novo. Lindo. A nível de finanças. Mostrem, por favor, as finanças e este apoio, esta ajuda
no futuro, em relação às finanças, ou esta pessoa pode estar longe de vocês, esta pessoa que vos traz a ajuda. Pode ser alguém que esteja longe de vocês, daí a tal parceria e ter que deslocar alguém que vos possa ajudar a viajar ou ir ter consigo para um novo trabalho, um novo projeto. 10 de espadas, novamente, vocês deixam para trás. E 10 de ouros. Gente, 10 de espadas já estava aqui com o rei de ouros. E eu disse que este rei de ouros é a ajuda. Pode ser um chefe, pode ser alguém que esteja melhor neste momento do que vocês a nível financeiro, que tenha uma estabilidade melhor do que vocês, que vos traz ajuda a nível de trabalho ou estudos. E eu já vos tinha dito que nas finanças no futuro vem apoio até vocês. Vocês deixam o 10 de espadas, tanto a nível de trabalho e estudos, como a nível de finanças, para trás, devido a um apoio, a uma ajuda que vos traz prosperidade, estabilidade financeira à vossa vida. Lindo. O sol. Uma nova vitalidade. Um novo início. Uma nova energia. Amor ou família. A tecelã. Mostrem, por favor. São muitas. São muitas. Mostrem, por favor, amor ou família, o que é este cavaleiro de bastos e o 6 de ouros. Temperança e força. Lembre-se de eu dizer do tal trabalho meticuloso, da perfeccionismo, porque daqui depende a vossa sobrevivência, a vossa estabilidade, o vosso conforto, o controlo sobre as vossas atitudes impulsivas, a paciência necessária para que vocês tragam equilíbrio ao lado emocional e ao lado familiar. Vai depender do vosso autocontrolo a nível de ação, de atitudes, de ideias ou às vezes até mesmo de ideais e mais paciência, mais saber escutar, saber conversar, saber entender o outro. E isso vai fazer com que vocês tragam equilíbrio, harmonia ao vosso lar e aos vossos relacionamentos. Autocontrolo. Sem perder a autoestima e a autoconfiança. Nós conseguimos equilibrar tudo. Basta a gente aprender, porque a temperança é uma carta de aprendizagem. Aprender com aquilo que nós fizemos mal no passado e melhorar, para que a gente possa controlar os nossos defeitos, trazendo para fora de nós as nossas virtudes, de forma a trazer harmonia, felicidade e equilíbrio no nosso lar e a nível de relacionamentos. Trabalho ou estudos. 4 de bastos, equilíbrio. Bases, fundações estáveis, firmes. Depois de uma altura de sacrifício. Depois de um sacrifício, que é o 10 de espadas, virá então as tais estabilidades, o tal equilíbrio, a tal fundação estável. Conselho da espiritualidade. O conselho da espiritualidade, por favor. Tão voou. 7 de ouros. No tempo divino. Aquilo que vocês semearem será colhido no tempo divino. Através do pedido, de oração, de saber novamente esperar. Esta carta é uma carta de espera. Uma carta de meditação, de aceitação, de resiliência, em saber ter paciência e esperar o tempo que a espiritualidade, quer. Fé, esperança,
para que novas coisas cheguem à vossa vida, novas parcerias cheguem à vossa vida, novas associações que trazem novas mensagens felizes e que trazem a realização de sonhos, de projetos, de desejos pessoais, porque isto é uma carta individual. Mas que vocês têm que saber semear através da vossa liderança, saber depois esperar e saber também manter a fé e a esperança em obter estas novidades felizes que trazem realização de sonhos, desejos ou projetos na vossa vida. Lindo. E volta-me a falar aqui no sete de copas, no pajem de copas, o tal perdão. Eu acho que aqui tem a ver com o perdoarem-se a vocês mesmos. Aceitar que às vezes a gente falha, aceitar que às vezes a gente perde um pouco da nossa liderança por situações da vida, mas nunca é tarde a gente recuperar a nossa liderança. Como eu digo, uma liderança equilibrada, uma liderança sem prejudicar ninguém, mas colocando-nos a nós também como prioridades na nossa vida, porque se nós não cuidamos de nós, acreditem que mais ninguém cuida, só Deus. Mas Deus está lá no céu e muitas vezes cuida-nos através do apoio, da injeção de força, de injeção de coragem, de injeção de resiliência, de injeção de ultrapassar, mas no plano terreno depende de nós. Depende de nós. Isto não é ser egoísta, é cuidar de nós. Tal como a Rainha de Ouro. A Rainha de Ouro é alguém que nutre o outro, mas sabe e reconhece que tem que se nutrir a si mesmo. Reconhece. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Há aqui um apoio no futuro, há aqui uma melhoria vinda de alguém, vinda por parte de alguém que realmente vos pode dar um apoio a nível financeiro ou que tenha a ver com trabalhos ou áreas de estudo que faz com que haja melhorias depois na vossa vida financeira. A nível de família, vocês têm que ser muito cuidadosos, muito... Como é que é dizer? Muito, não é perfeccionistas, é cuidado, cuidadoso, acho que é a melhor palavra, um cuidado de realmente fazer o melhor, para trazer esta harmonia e esta estabilidade à vossa vida familiar e à vida romântica. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem, enquadrem a vocês, à vossa vida, ao vosso momento, como eu digo sempre. Se existir aqui algum tipo de mensagem que não conseguem enquadrar neste momento, libertem ao universo, é porque ainda não se manifestou na vossa vida, pode-se manifestar mais para a frente, tal como esta ajuda a nível de financeira e a nível de trabalho, acho que são energias mais futurísticas do que neste momento atual. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.